Meus queridos e queridas, é um privilégio muito grande estar aqui com todos vocês, todas vocês. Sempre que eu venho aqui eu me sinto muito em casa, me sinto muito à vontade, né? E acho legal que o pessoal reconhece a minha estatura, coloca um púlpito bacana para mim. Obrigado, Oswaldo. Mas foi pedido meu, viu, gente? É porque quando eu coloco um púlpito muito grande, eu pergunto ao pastor, é para eu sentar em cima ou é para ficar escondido atrás, né? Agradecer ao Oswaldo, pastor Mário, pela confiança. E aí você não imagina quando eu venho aqui, como a minha memória resgata amizades que me são preciosas e muito caras, como é o caso do Pedro Ronald, da Anne Mary, do Ednilton, da Leninha, João Mário, muitos amigos, Everto, muitos amigos. Estou falando dos amigos de datas mais longas, mais antigas, né? E tem os preciosos que vão chegando, que vão afinando a amizade e o coração da gente. Então, quando eu estou aqui, eu me sinto muito à vontade, honestamente, me sinto em casa, de tal maneira que hoje eu quero falar, como eu sempre falo do coração, mas eu falo do coração a partir daquilo que eu pressuponho que o outro está necessitando. Hoje eu quero falar do coração a partir daquilo que eu presumo que eu estou precisando. E se nisso eu encontrar alguma conexão com o seu coração, de tal forma que alguma prática de vida, alguma experiência possa lhe ajudar nesse momento, eu vou me dar por satisfeito. E aí eu espero que Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, alcance tanto o seu quanto o meu coração. Faz muito tempo assim que eu não tenho folheado para refletir com as pessoas sobre o Antigo Testamento. Não é que eu não gosto do Antigo Testamento, por favor. É que alguns textos do Novo Testamento sobre Jesus têm me fascinado, me encantado tanto que eu tenho caminhado nesses textos do Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João, o Evangelho de Lucas e o Sermão do Monte ali no livro de Mateus. Mas com vocês hoje eu quero ir para Deuteronômio, lá no capítulo 4, versículos 9 e 10. Eu espero que esse texto possa nos ajudar numa elaboração desse contexto que nós estamos vivendo, e a minha expectativa é que isso abençoe o seu coração, que você saia mais tranquilo, mais tranquila, mais confiante em Deus, e naturalmente sem nenhuma alienação da realidade que nós estamos vivendo, do contexto complexo e difícil em que todos nós estamos insertados. Mas a despeito de tudo isso, que esperança, né? Que tipo de caminho nós podemos tomar, quais as alternativas, especialmente para a alma e para o coração. A minha oração é que eu e você, pela graça e pelo poder do Espírito Santo, possamos arrumar o nosso coração, cuidar da nossa vida, e a minha oração é que Deus, na sua graça e na sua bondade, faça aí uma conspiração em favor desse universo onde nós estamos, em favor desse momento que nós estamos vivendo. Que Deus, pela sua bondade e pela sua graça, visite os corações, visite dando lucidez às pessoas que precisam tomar iniciativas, e que as pessoas tenham sabedorias técnicas e responsáveis para a gente melhorar esse nosso momento e esse nosso contexto. Capítulo 4 de Deuteronômio, versículo 9, diz assim: tão somente guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Guarda a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Guarda bem a tua alma. Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Não aparte-se do seu coração todos os dias da tua vida. E as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará aos seus filhos. Reúne o povo para que escute a palavra, para que entenda, para que interprete, para que acolha a mensagem de Deus. Das coisas que está aqui nesse texto, que permeia todas as Escrituras, uma vez eu fui convidado para falar para pastores da Igreja Presbiteriana Independente no Congresso Nacional sobre a teologia do cuidado.
E comecei a trabalhar a partir do Gênesis, que é o texto que fala sobre e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ali ainda não existia pecado, ainda não existia problema, o mundo ainda não estava no caos. E a ideia do texto é, e Deus incubava todo o processo. A ideia de cuidado ali, ou cuidear, ou incubar. E o Espírito de Deus pairava é um processo de incubação. A partir disso eu comecei a ter uma concepção que o cuidado não precisa ter o problema para que se cuide. O cuidado é a priori, antes da queda, antes do caos, antes do pecado, Deus já sinalizava todo o seu cuidado. Então é inerente à natureza de Deus cuidar. Quando a gente olha para o Jesus Cristo de Nazaré, especialmente no Evangelho de João, no capítulo 13, sabendo Jesus que era hora de partir desse mundo, tendo amado os seus, os amou até o fim, essa expressão, tendo amado, os amou, a gente poderia substituir por tendo cuidado até aquele momento, continuou cuidando até o fim. Quando nós olhamos para o Espírito Santo que vem e visita a igreja, os dons e os ministérios que ele distribui com a comunidade para a edificação do corpo, para que o corpo seja bem tratado, bem cuidado, né? E aí, se a gente vai na história dos apóstolos, depois dentro do mundo das ciências, os médicos como cuidadores, os paramédicos como cuidadores e cuidadoras, na vocação pastoral, essa dimensão do cuidado. Então, quando o Moisés está dizendo cuida, né, ele está falando de um tema que é muito maior do que uma dimensão egoísta. Na verdade, quando nós pensamos no cuidado, nós estamos nos conectando com um aspecto muito maior da existência. No livro do Leonardo Boff, por exemplo, Saber Cuidar, onde ele diz que o cuidado não é só da nossa interioridade, das pessoas no nosso entorno, mas é o cuidado com todo o ecossistema, o cuidado com toda a vida, o cuidado com todo o planeta. Então, só para sinalizar para você que esse tema do cuidado é mais amplo do que uma atitude egoísta de se cuidar. Agora, por causa do contexto, eu vou pedir permissão a você para falar de algumas coisas daquilo que tem acontecido comigo. Por isso que eu no começo disse que estou me sentindo bem à vontade, para que a palavra seja também testemunhal, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou uma pessoa que até um dia desse tinha uma agenda muito agitada. Às vezes, quando o Mário me convidava para estar aqui com vocês, ele me convidava com muita antecedência. Ele, quando me ligou dessa última vez, não foi com tanta antecedência e perguntou, e sua agenda? Eu digo, está livre. Então, eu viajava no mínimo todos os finais de semana, fazia o possível para, estando na igreja, na sexta, no sábado, em algum lugar, voltar ou num voo de madrugada, ou no domingo pela manhã, para, no mínimo, estar em algum culto aqui em Fortaleza, na comunidade que eu participo. Eu dava prioridade aos domingos, mesmo assim, eu não conseguia atender a todos os domingos. Aí tem uma parada total, sem deslocamento, né? E aí tive que repensar o hábito. Gosto muito de peregrinação, mas ela me acontece, pelo menos as maiores que eu faço, uma vez durante o ano, geralmente o mês de julho, que é um período que no Nordeste eu sempre faço peregrinações no semiárido nordestino. Aí eu nem pego período de muito sol, nem período de chuva. Se eu faço peregrinação até o dia 10 de julho, às vezes ainda eu pego uma chuva na estrada. Se eu faço depois do dia 15 de julho, aí eu inclusive evito as chuvas. Quando eu faço peregrinação no Ceará e no Rio Grande do Norte, eu prefiro esse período do dia 15 de julho em diante, que aí nem o sol está muito quente, às vezes à tarde, aquele sol de 11 horas, o tempo está meio nublado, e gosto de fazer. Então, essa história de ficar sozinho já não era um problema para mim. Mas ficar sozinho durante uma semana é uma coisa, ficar sozinho o tempo todo é outra coisa. E aí a experiência do isolamento social me ajudou a aprofundar alguns textos bíblicos, algumas reflexões sobre a vida. O Brioso, que é o meu paletó, que tem 43 anos, ele está super feliz, porque toda a vida que eu vesti o Brioso, ele estava encolhido. Claro que faz tempo que eu não uso o Brioso. Ele ficava encolhido, agora não, ele cabe bem no corpo, né? Então, esse período me ajudou eu voltar ao meu peso de atleta dos meus 18, 23 anos de idade. Tirei proveito da situação, cuidei do corpo, estou tentando cuidar da saúde. A imunidade, tudo indica, deu uma melhorada extraordinária, né? Pegando sol todo dia, procurando suplemento de todo tipo de vitamina que pode ser adequada ao meu corpo, cuidando da saúde.
cuidando das pessoas no meu entorno, né? A Dinha, a minha esposa, perdeu uma irmã por vítima de um câncer muito invasivo. Pouco tempo depois, eu acho que nem tinha elaborado o sepultamento da irmã, perdeu a sogra, a minha mãe. 10 dias depois que perdeu a sogra, perdeu o pai. E aí, logo, um curto tempo depois, quem conhecia a pastora Aurildes, que é mãe da Dinha, mãe da minha esposa, aí a dona Aurildes se foi, já testado como Covid positivo. Na mesma semana, 2 tios. De tal forma que a Maria, por exemplo, que morava com a dona Aurildes, não tinha nem mais aonde ficar. Foi morar lá em casa com a gente, depois de ter ficado 20 dias em hospital. Mas graças a Deus recuperou-se e está morando com a gente. E aqui eu posso dizer bem à vontade, Jesus morava lá em casa, agora é Jesus e Maria, maravilha. Quem já me achava ecumênico agora vai. E a Maria é muito real, está lá andando com a bengalinha, eu estou vendo o tempo todo, Jesus eu só vejo pela fé, a Maria eu estou vendo. Não leva a sério isso aí, tá bom? Bem, cuidar, né? Cuidando das relações, cuidando das pessoas, cuidando da saúde. Estou dizendo isso para você cuidar de você. Cuida da sua saúde. Cuida das suas emoções nesse momento. Aproveite esse momento para cuidar das relações com seus amigos e amigas. A minha amizade com o meu netinho deu uma guinada maravilhosa. Cuida das pessoas que estão perto de você. Esse texto diz assim: então somente guarda a ti mesmo, guarda bem a tua alma. Guarda a alma, meu querido e minha querida. Guarda a alma, guarda o coração. O momento não é tão simples. Há poucos dias eu conversando com um amigo, ele disse: cuidado, Carlinhos, tu está ficando perverso tanto quanto o outro. Nesse momento de polarização, de truculência, de raiva das pessoas, as pessoas brigam por questões teológicas, as pessoas brigam por questões ideológicas. No período eleitoral, uma vez eu pregando lá na nossa comunidade, tinha uma jovem assim nos visitando, e ela chorando, eu achando que eu estava tocando profundamente o coração da menina, e ela chorava, chorava. Terminou o culto: e aí, tudo bem? Tudo bem, e aí, você gostou do culto? Gostei, pastor. E a mensagem tocou seu coração? Ela: não, nem ouvi. Era o senhor falando o tempo todo: eu estou brigada com o meu pai. E era pensando como é que eu vou chegar em casa para conversar com ele. Você quer falar mais alguma coisa, compartilhar, quer deixar para depois, numa outra ocasião? Não, o problema é que a gente pensa do ponto de vista político e ideológico, nós não estamos mais nos falando, não conseguimos nem sentar à mesa. Eu preciso cuidar do meu coração. Porque senão, o ódio que o outro tem, a raiva que o outro tem, me toca também. E aí um colega meu me disse: Carlinhos, toma cuidado, porque o mal tem um papel muito interessante. O mal não quer discutir o tema. O mal quer fazer de você uma pessoa má como a outra pessoa é. É isso que o mal quer fazer com você. Cuida do coração, meu querido e minha querida. Não permita que esse mundo truculento e de violência, a violência chegou. Há 15 anos eu venho falando sobre isso. Já falei aqui nessa igreja umas 3 vezes sobre isso. Sobre a violência no trânsito, violência nos esportes, violência nos argumentos teológicos, violência para tudo que é lado. Aí você chega na igreja imaginando assim: não, a igreja é um lugar de paz, as pessoas querem reconciliação e paz. Aí a gente, e glória a Deus pelas músicas que vocês sempre cantam aqui. Mas eu chego em alguns lugares, o pessoal está cantando: peguei meus inimigos e os atravessei. Que linguagem de violência terrível. Posso pisar numa tropa e saltar a muralha, que é legal para você cantar no presídio, que os caras estão doidos para pisar na tropa e saltar a muralha. E aí vamos nos alimentando desse cenário de violência, que é uma pandemia globalizada. Ela não é uma questão isolada. Ela tem pegado muita gente, ela tem invadido muitos espaços. Observa a disputa entre os esportes. E quando eu falo dos esportes, dá uma observada nos discursos de quem pratica o jiu-jitsu. E eu estou falando dos radicais, não estou falando só do atleta, por favor. E de quem pratica o MMA. Aí de um lado o Hélio Gracie dizia: isso é briga de rua. Aí do outro lado: pois vem brigar na rua com a gente para você ver. Então assim, você começa a observar que o mundo está batizado por violência. Cuida de ti e cuida da alma. Cuida desse sentimento profundo da existência, para você não se permitir invadido pelo mal. A
outra coisa que esse texto vai dizer para a gente, além do cuidado, é sobre o período da vida. Olha que coisa interessante. Cuida de ti mesmo, cuida da tua alma. E que você não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não há parte do teu coração, todos os dias da tua vida. Olha que coisa interessante. Nós estamos vivendo, eu não posso desconsiderar a gravidade, a seriedade do momento que nós estamos vivendo. Mas a sua vida é maior do que um segmento da sua existência, do que um ponto, né? Uma reta e outro pontinho final ali, né? Um segmento de reta. A sua vida não é um segmento curto. A sua vida é muito longa. Eu vivi de 91 a 1993 num país em guerra. Primeiro período tranquilo. Esposa, os filhos comigo, né? Depois a guerra voltou, e voltou de forma muito acentuada, com muita violência, a guerra em Angola. Eu lembro de uma semana na cidade do Huambo, quando as Nações Unidas, que estavam ali para exercer um papel de paz, de reconciliação entre os dois grupos, que faziam a guerra de maneira muito acirrada, pedindo uma trégua de pelo menos 48 horas para juntar os corpos que estavam caídos nas ruas e dentro de casa, algumas casas que as pessoas eram assassinadas dentro de casa, para fazer o recolhimento desses corpos. E aí esses corpos, quando isso foi permitido, esses corpos eram recolhidos em caminhões, esses caminhões tipo caçamba, tipo essas caçambas, né? Colocados. Então essa experiência de ver família lamentando, não se despedir da pessoa querida, de não se despedir, nem saber se a pessoa querida estava naquele, desculpa essa expressão, mas só para descrever de forma dramática, naquele pacote de lixo, porque as pessoas eram recolhidas como se fosse um lixo indesejável. E as pessoas não conseguiam fazer esse momento. Então eu vivi essa experiência de você não conseguir elaborar o luto de uma pessoa amada e de uma pessoa querida. Eu não sei se foi essa experiência, quando eu começo a pensar sobre a vida e sobre as minhas atitudes nesse momento, ainda que com todo o cuidado, com todo o protocolo e com toda a profilaxia, eu não tenho deixado de atender essas famílias que estão vivendo um momento de luto, por perceber quão duro é esse momento, quão difícil é esse momento. E o que eu coloquei na minha cabeça foi mais ou menos assim: se os médicos e os paramédicos se arriscam, eu na minha vocação vou me arriscar. E, por favor, você não precisa fazer isso, não se arrisque. Eu só estou dizendo a você que esse tipo de cenário me ajuda a pensar na vida de uma maneira mais longa. Eu não posso pensar só a semana que eu vivi com 8 litros de água para sobreviver durante 7 dias. E aí o texto está convidando para você pensar a vida toda. E foi tão interessante como isso tem me ajudado nesses últimos dias. A elaborar minha infância, rever minha adolescência. Ainda posso falar que a juventude é bem próxima, relembrar minha juventude e olhar para o texto bíblico que diz que os velhos, os idosos, as pessoas com mais idade terão a sua juventude renovada. Olha que interessante. E eu fiquei pensando comigo, como ter a juventude renovada? Antes eu dava um drible no cara, era aquele jogadorzinho rápido, corria para o cara me pegar, era difícil. Um dia desse antes desse momento, eu estava num congresso de pastores. Carlinhos, soubemos que você joga bola, vem jogar com a gente. Eu fui, dei um drible lá num cara mais jovem, quando eu dei uns 3 passos, ele já estava na minha frente outra vez. Então como é que o texto diz que a minha juventude se renova, se ela já passou? E se eu não tenho mais a mesma força e a mesma energia? O que eu tenho entendido, à luz dessa frase, conta e relembra e traz à memória todos os dias da vida. E aí, juntando essa frase com o Salmo, que a juventude é renovada, eu fico pensando que não é a minha juventude que volta, é que a minha elaboração sobre a juventude pode ser mais encantadora. E comecei a perceber coisas bonitas, né? Os abraços e a conquista, aí no final da minha adolescência, começando a juventude, da que hoje ainda é minha esposa, da paixão do coração. Lembrei que eu fiquei 2 anos apaixonado por ela. Ela é filho do Dr. Nélio, arquiteto, presbítero da igreja presbiteriana, e eu filho de pastor lá na periferia, no antigo Campo do Pio. Ia namorar com essa menina como? Aí eu namorava com ela sem ela saber, porque ela podia acabar o namoro antes de começar.
Depois descobri que eu tinha que conquistar o pai e a mãe antes de conquistar a menina. Esse texto está dizendo para nós o seguinte: lembra não só do momento que você está vivendo, por mais grave que ele seja, mas a vida é muito mais longa do que um segmento histórico, do que um ponto a outro ponto da história. A vida é muito mais ampla e ela precisa ser elaborada não com a lógica linear. Ela precisa ser elaborada e revista com outras dimensões da existência, com outros sinais da bondade, da graça de Deus, do afeto, do carinho, do apoio. E aí quantas pessoas que voltam à memória, quantos sinais da bondade e da graça de Deus, se nós olhamos a história toda. O risco que nós estamos vivendo nesse momento, além da enfermidade, é a enfermidade da inércia. É a enfermidade do comodismo, é a enfermidade do pânico, é a enfermidade do pavor, e nós temos que compreender isso. Eu quero compreender isso em outras pessoas. A Dinha não fica chateada comigo se eu disser que ela ficou em pânico, que eu não podia atender uma pessoa no portão lá de casa. Ora, perde tantas pessoas da família, como é que não fica em pânico? Não quer perder o marido, não quer perder o marido. Mas esse texto me anima a entender essa realidade, esse contexto, as dores, o sofrimento das pessoas. Eu quero chorar com os que choram, eu quero interceder por aqueles que a gente precisa interceder, quero estar perto daqueles que estão elaborando e vivendo o seu momento de dor e luto, mas eu quero pensar a vida de maneira mais ampla. E é isso que o Moisés está convidando a gente. Ele está dizendo, pensa na vida de maneira mais ampla, todos os dias da sua vida. Põe o teu coração naquilo que diz respeito a todos os dias da sua existência, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, as dores que você já passou na vida, as decepções, as frustrações, os sinais de esperança, os sinais da bondade de Deus. Quem sabe, junto com esse salmo, a gente poderia trazer o Salmo 103, bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Cuidar é o grande tema do momento. E aí cuidar como resgate desse atributo de Deus que pode invadir o nosso coração. E somos agora cuidadores e cuidadoras. Cuidadores de si, cuidadores e cuidadoras de outras pessoas. Cuidando de todo esse cenário, cuidando das emoções, não permitindo que o mal tome conta do seu coração, não permitindo que essa pandemia da violência tome conta de você. Nós estamos vivendo uma pandemia de violência e truculência. O que a democracia tem feito nesse momento não é só sinalizar as escolhas e processos da caminhada da humanidade. Eu acho que uma das coisas que, no meu entendimento, a democracia fez com a gente foi colocar todos despidos, mostrando quem somos. A minha primeira sensação foi de Romanos capítulo 1. Deus os entregou à sua própria depravação. E Deus deixou que eles vivessem como eles querem viver e se arrebentem por si. Dá lá uma olhada em Romanos capítulo 1. A minha sensação hoje é outra, né? É a sensação de que Deus não esqueceu da gente. Que a despeito de tudo, Deus está cuidando. Que a despeito de tudo, Deus está sendo bondoso comigo e com você. E quem está dizendo isso não é quem não está perdendo gente. Eu estou falando aqui agora, mas eu estou com um irmão na UTI. Tinha comorbidade. E aí testou positivo, começou o tratamento e está num grau complicado. E Deus cuidando, a despeito dessa situação. Conheci uma senhora em Angola, 1900, final de 92, quando a guerra se tornou muito aguda, muito acentuada. Pelo menos ela, contando nos dedos, dava uma sequência de 14 pessoas que ela perdeu da noite para o dia. Ela não conseguia dizer bom dia, ela não conseguia dizer boa tarde. Se ela abrisse os lábios para falar qualquer palavra, ela começava a chorar sem controle, de forma convulsiva. O estado emocional que fazia pena e dó. E aí depois você, com o tempo, perceber
aquela senhora restaurando a vida, criando novas conexões, buscando novos relacionamentos, encontrando novos filhos e filhas do coração, sendo filha de pessoas jovens, assumindo pessoas jovens como mãe, pessoas jovens como pai, resgatando a história, resgatando a vida, e depois você assistir aquela senhora tentando rever a sua capacidade de sobrevivência através de pequenos empreendimentos. Isso gera muita esperança. Isso gera muita esperança. Não aparte do teu coração todos os dias da tua vida. Por favor, não estou convidando você para nos alienarmos desse momento. Eu estou convidando você para fazer a leitura desse momento com conexões mais amplas da sua história de vida, pensando inclusive o futuro, reorganizando a sua existência, se reprogramando para outras formas de atuação na vida. Caio Fábio dizia para mim: Carlinhos, aproveita mais esses meios de comunicação, camarada. Você tem algumas coisas interessantes para dizer para a gente. Você fica fazendo isso, se deslocando, você atende menos pessoas. E eu não acreditava muito nisso. Você não imagina. Antes, por exemplo, ontem à noite, eu estive de 4 horas a 9 horas da noite com um grupo de São Paulo. Um momento gostoso. E aí consigo, domingo de manhã, atingir muitas pessoas. É provável que agora, a partir daqui, com as comunicações que nós temos, o número de pessoas alcançadas seja enorme. Se reprogramar, criativamente pensar. Claro que eu entendo para os profissionais liberais, para os diaristas e as diaristas, as pessoas que o tipo de trabalho não dá para ser um home office, quem sabe você vai ter que descobrir outras alternativas, mas é nesse sentido que eu espero que haja uma conspiração divina, uma conspiração de Deus para que nós nos reinventemos e nos programemos para a história e para o caminho da vida. E não tem como. Pelo menos essa é a experiência humana, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente faz história, é por isso que a gente lê a história. É porque a memória da história nos ajuda a tomar os passos futuros para a vida. Então o que o Moisés está fazendo é: tragam à memória as suas histórias, o que aconteceu com vocês no passado, porque você pode, dessas experiências, mesmo que com outros mecanismos, e mesmo que diante de outras conjunturas, você pode, a partir da mesma experiência, reconstruir a vida e reorganizar a vida. E por último, e o que é fundamental no que eu quero conversar com você, ainda sobre essa nossa reflexão, é estar atento ao que eu costumo chamar de mensagem subliminar de Deus, que a gente poderia chamar de palavra de Deus, mas porque no mundo protestante, a gente sempre que fala em palavra de Deus se reporta ao livro, eu gosto sempre de falar dessa mensagem de Deus como uma experiência que pode acontecer a partir da natureza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, não há linguagem nem palavras, contudo ouve-se a sua voz. Então há uma comunicação de Deus. Há uma mensagem de Deus. Há uma mensagem de Deus. Eu estava uma vez em Viçosa, dando um curso de hermenêutica, e um rapaz me perguntou se eu acreditava que uma jumenta tivesse falado com o profeta. Eu disse: cara, jumenta falar é a coisa mais boba para Deus, fazer uma jumenta falar. A coitadinha não reage, não parece-me que não tem esse tipo de vontade que os seres inteligentes têm. Age muito mais pelo instinto. Então, o milagre não é a jumenta falar, o milagre é o profeta escutar. O milagre é um cidadão tendo uma experiência na estrada, montado num jegue, a partir daquela experiência perceber que Deus está conversando com ele. Esse é o milagre. O milagre é você perceber Deus falando com você, olhando para as formigas que estão caminhando e trabalhando. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. O milagre é você olhar para as aves dos céus e os lírios do campo e dizer: Deus cuida das aves do céu e dos lírios do campo, então Ele cuida muito mais da gente. O milagre é, olhando para esses cenários da vida, ouvir Deus, captar uma mensagem de Deus. O milagre é transformar esses momentos duros e difíceis em experiências
mais confortáveis, de bálsamo, por favor, outra vez, sem nenhuma alienação da realidade, mas sem se permitir dominado e controlado pela realidade. Até porque nós somos seres humanos inteligentes. Uma coisa é você olhar para o Calvário, lamentar o Calvário, chorar por causa do Calvário. A outra coisa é você colocar um vaso grande de perfume e aproximar-se de madrugada do Calvário e do túmulo de Jesus, para um gesto simples, profundamente humano. Faz parte da cultura, mas faz parte também da singeleza de uma senhora com um coração sensível, que quer expressar a sua ternura pelo Jesus de Nazaré e leva o perfume ao túmulo. Leva o perfume. E aí quando você lê a narrativa de João, é muito interessante, porque Mateus, Marcos e Lucas dizem que o lugar onde Jesus fora crucificado, aliás, que o lugar que Jesus foi crucificado, o lugar da morte de Jesus é Calvário, lugar de caveira, onde as pessoas olham e meneiam as suas cabeças, é lugar de tormento e lugar de profunda dor. E quando eles estão dizendo isso, eles não estão negando a realidade do que é o Calvário. Mas pode ler o Evangelho de João, que no Evangelho de João você não encontra João chamando o lugar que Jesus morreu de caveira, de Calvário. Não é lugar de caveira. Porque uma senhora sensível, vivendo a mesma realidade que os outros estavam vivendo, consegue levar perfume, e como o ambiente estava escuro, ela viu um moço caminhando, era aí de madrugada ainda, e ela viu um moço caminhando, e o texto diz assim, e ela pensava que fosse um jardineiro. O João, então, precisa explicar. Capítulo 19, versículo 41. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim, e nele um sepulcro novo, aonde ninguém houvera sido posto. E essa é a grande sacada, e essa é a grande beleza da vida humana, essa capacidade de elaborar para além do contexto, ainda que gerenciando o contexto, ainda que administrando as realidades onde nós estamos mergulhados, nós podemos elaborar a vida de outra maneira, e perceber que tinha também jardim naquele ambiente. Nós estamos vivendo um momento em que nós podemos aguçar a nossa solidariedade, nós podemos aprofundar os nossos dons de misericórdia, nós podemos aguçar em nosso coração e em nossa cabeça os sentimentos e as percepções sobre justiça. Até porque a justiça, se você olhar no capítulo 6 de Mateus, é uma das disciplinas de espiritualidade. A justiça não é meramente um tema. A justiça é uma disciplina de espiritualidade tanto quanto o jejum, tanto quanto a oração, tanto quanto a filantropia. Pode olhar o capítulo 6 de Mateus, o versículo 1, é exatamente isso. Não pratique a justiça para você ser visto pelas pessoas, para você ser aplaudido ou aplaudida, mas pratique a justiça para que a equidade se manifeste. Esse é um dos grandes sinais que o Evangelho propõe, que é o sinal da equidade. Quem sabe esse é um momento que nós precisamos pensar melhor sobre a equidade. E o que é a equidade? É a iniciativa justa para que aquele que perdeu proporcionalmente, seja por questões naturais, seja por questões históricas, ou por alguma catástrofe, alguma enfermidade, ele perdeu a chance, ele precisa, na mesma proporcionalidade, receber a compensação daquilo que perdeu. Ou seja, eu tenho acesso ao transporte urbano. Eu posso me deslocar e pegar transporte urbano. Alguém que depende, o que é cadeirante, que depende de um deslocamento com outras tecnologias, ele precisa de uma calçada pavimentada. Ele precisa de um transporte urbano com equipamentos que dê a ele o direito que me é dado pelas minhas condições físicas. E aí, nós somos iguais perante a lei quando isso acontece. Todos são iguais perante a lei, não é porque todos somos iguais perante a lei. Todos nós somos iguais perante a lei quando a equidade se manifestar. Por isso que a equidade é um fundamento do Evangelho. Olhar para a história, olhar para a vida, perceber o que Deus está dizendo para a gente nesse momento, o que Deus está dizendo nas suas relações familiares. Cuida das pessoas. Eu quero lhe animar a amar intensamente. Aproveitar esse momento para se doar por filhos e filhas. Quem sabe você está tendo o tempo que você nunca teve. A despeito de toda dor, a despeito do luto,
a despeito da dificuldade. E aí nós queremos chorar com os que choram. Nós queremos lamentar a morte de tanta gente. Nós queremos lamentar o descaso de muitas pessoas. Nós queremos, e aí eu quero lamentar como pessoa do mundo evangélico, o delírio do mundo evangélico, com negacionismos, com linguagem de violência. E esse é o momento que a ciência e a fé precisam dar juntas. A fé para animar a gente, a fé para gerar esperança. E a ciência porque ela traz respostas mais concretas. E o meu coração quer caminhar nessa direção. Minha palavra, portanto, é mais testemunhal. Espero que ela ajude a você. Nas relações, se você tem alguma relação que está em dificuldade, se precisar pedir perdão, peça perdão. Aquelas relações que lhe são preciosas, as amizades que são preciosas, familiares, outras, não permita que nada venha prejudicar. Cuida para que nada prejudique essas amizades intensas e profundas. Cuida para que os seus bens não sejam mais importantes do que as pessoas. Cuidemos nesse momento para que os sacramentos não sejam mais importantes do que as pessoas. Cuidemos desse momento para que a liturgia no espaço público, que ela não seja mais importante do que a convivência familiar, do que o abraço e o afeto. E aprendamos a sorrir com os olhos. Eu gosto, dizem que uma das coisas legais que eu tenho na vida é o sorriso. Aí bota a máscara, acabou-se tudo. Aí eu estou aprendendo a sorrir com os olhos, né? Eu estou aprendendo a outras expressões corporais que dê sinalização de acolhimento, de fraternidade, de abraço, porque me parece que as expressões corporais que sinalizam contundência, rispidez, impressionante, elas já estão, em geral, em todo o nosso corpo, em todo o nosso corpo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Cuida da alma, cuida do coração, cuida de você, sem egoísmo. Cuida de você para cuidar bem dos outros, para cuidar bem das pessoas. Cuida de você para que você tenha resistência física e emocional para abençoar a vida de outras pessoas. Cuida de você para que o seu coração esteja repleto da capacidade de gerar e levar consolação a quem está precisando de consolação nesse momento de muita dor e de muita aflição. Cuida de você e das relações para que você, se relacionando bem com as pessoas, possa propiciar afetos, carinhos, respeito, apreciação, admiração, usando várias tecnologias que estão aí à nossa disposição para expressarmos isso de outras maneiras. Cuida de você, trazendo à memória toda a sua história de vida. Toda a sua história de vida. O momento é grave, é dramático, mas eu corro o risco de ficar parado aqui nele e não perceber toda a minha história de vida. E a despeito desse momento, não me permitir, batizada de gratidão, de reconhecimento, do cuidado e da provisão de Deus durante toda a história da vida. E que a palavra de Deus, a mensagem de Deus, no seu cotidiano, nos grandes sinais da vida, gerem esperança, novos sonhos, nos dê a capacidade de reconstrução. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita graça, continue ajudando a humanidade a se recompor, a se recriar, a se reorganizar. Que essa conspiração da engenharia humana que aconteceu depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, de outras enfermidades que atingiram muitas pessoas, possivelmente não tanto quanto esse momento, acho que nós nunca fomos tão afetados e afetadas, mas que Deus, na sua infinita graça, possa derramar sobre todos nós sabedoria, discernimento e nos dar a capacidade de continuar a jornada, porque a despeito de tudo, a vida é bonita, é bonita e é bonita. E quando você não tiver respostas e elaborações inteligentes para as questões da vida, é preferível ficar com a pureza e a ingenuidade das crianças. A vida é bonita
é bonita e é bonita. Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês. Deus encha o seu coração de muita ternura, de muita paz. E Deus lhe encha a alma de muita esperança e lhe dê inteligência para continuar reconstruindo a sua história de vida. Passei 3 minutos e 40 segundos. Paz e amor.